Sou filho de Carmen Helena e Benedito Soares, uma mãe de santo de Umbanda e um Ogã. Nossa família, por parte de mãe, sempre fora ligada à macumba. Desde a vinda do meu tataravô, Ricardo, escravo liberto, se casou com a minha tataravó, uma tupiniquim que roubou seu coração. Ela, raizeira, conhecedora das medicinas das matas. Ele, um quimbandeiro de Angola, evocador dos espíritos ancestrais. Assim, começa a minha história ancestral aqui no Brasil. A partir da década de 10, nós vemos a Umbanda se popularizando, somente pela retórica de fundação de Zélio de Moraes, pela intromissão das escolas esotéricas, fundando até a Umbanda esotérica. Nós vemos a Umbanda se popularizando, os artistas cantando sobre as entidades, sobre orixás, sobre pessoas, ícones, não só da Umbanda, mas também do Candomblé e outras matrizes africanas. E nós vemos esse romper. Só que a quimbanda sempre fora tocada nas favelas, nas comunidades, nas fazendas, porque era Exu e Pombogira, compadre e comadre, que chamava as pessoas para dentro dos terreiros. Diversos pontos cantados narram isso. Exu e Pombogira eram solicitados o tempo todo para trazer o amor de volta, fazer um encantamento, dar um bom aconselhamento, curar uma doença, fazer benzedura, fazer uma oração, uma reza forte, trazer prosperidade, abrir um caminho. Exu e Pombogira sempre fora o socorro do pobre, o socorro do preto, o socorro do mulato, o socorro daquele que era discriminado, o socorro daquela mulher que estava desesperada. Nós percebemos na história de algumas roupagens de entidades, como Maria Padilha, Maria Mulambo, a própria Maria Navalha, Zé Pretinho, Zé Pelintra, Tranca-Rua de Imbaré, seu Marabô, seu Tiriri. Nós vemos nas histórias bases, centrais, que dão origem à roupagem dessas entidades, um sofrimento real, um sofrimento social. A história da Rosa Negra, minha Pombogira, era perfeita, cheirosa, só que o tempo todo ela era seduzida, o tempo todo ela era estuprada por esses atributos. Em um período onde o Brasil era muito mais bárbaro do que é hoje em dia. Estamos falando desse povo, esse povo que hoje se manifesta em um culto ancestral que foi resgatado pelos nossos ancestrais. Atualmente a quimbanda é muito mais demonizada do que a própria Umbanda. A Umbanda por si tem os seus aspectos demonizados pela população, principalmente por causa do movimento pentecostal e alguns livros escritos por esses líderes, mas de fato é a quimbanda que mais sofre, não só com o aspecto da religião de quimbanda, mas também o aspecto dela dentro da Umbanda. Você está aí, né, Satanás? Espírito das trevas, espírito imundo. Você está aí, né? Se comeu ela pelo pescoço de novo, né, Satanás? O que eu falei para você, Satanás? Deixa ela em paz. Tira essa coleira do pescoço dela. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou te vendo aí, Lucifer. Eu estou te vendo para queimar a igreja. Eu vi ele, o desgraçado do Lucifer. A Umbanda, quando na década de 10, ela começa a desincorporar Exu e Pombogira dos seus centros, porque era necessário purificar a Umbanda, era necessário mostrar para a elite burguesa dos grandes centros que a Umbanda era boa. Era até parecido com o kardecismo, era até parecido com o catolicismo, só que para isso não poderia ter a figura de Exu e Pombogira. Glória a Deus nas alturas
paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores na luta dos dias. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus Saravá, o seu lugar, saravá, sua guia, saravá, o seu lugar, a Umbanda diz que tem, a Umbanda diz que dá, a Umbanda diz que tem, a Umbanda diz que dá. Mesmo que haja hoje áudios e relatos de sacerdotes, tanto até mesmo do próprio Zélio, que fala que Exu e Pombogira se manifestava nas giras em outras linhas, como um Exu vem na linha de boiadeiro, uma Pombogira vem na linha dos baianos, como baiana, para poder manifestar sua caridade. Só que eles não conseguiam se adaptar e nem permanecer muito tempo. Então não demorou para que essa Umbanda, conhecida como Umbanda Branca, Umbanda de mesa branca, que está mais próximo do kardecismo, do cristianismo, do que as demais vertentes, ela tem que incorporar novamente Exu e Pombogira a ela. Então assim surge a linha de esquerda, ou famosa banda de esquerda. Se nós temos a banda de direita, que basicamente é a Umbanda, onde se manifesta caboclo, boiadeiro, preto velho, criança, ogum guerreiro, marinheiro e todas as outras linhas, nós também temos a contraparte, que é a esquerda, que é a banda de esquerda. É o que vai dar o peso para que essa balança se equilibre, aonde vai ser a manifestação de Exu e Pombogira, ou melhor, compadre e comadre, como eram conhecidos antigamente. Compadre, comadre são aquelas pessoas que são muito próximas à nossa família, mas não têm o mesmo sangue que eu. Somos amigos muito íntimos, somos amigas muito íntimas. Muitas vezes são até padrinhos de nossos filhos, são pessoas muito achegadas à nossa família. Rei da encruzilhada, uma banda sem Exu, não se pode fazer nada. Salve Exu, rei da encruzilhada, uma banda sem Exu, não se pode fazer nada. Em cima daquela mesa tem 7 facas cruzadas. Salve tranca-rua, salve 7 encruzilhadas. Salve Exu, rei da encruzilhada.
entidades da banda de esquerda, que são os compadres, que são as comadres, são as entidades mais próximas do ser humano. Eles têm a moral humana. Isso significa que eles pensam como nós, sentem como nós, têm sentimentos como nós, têm emoções como nós. Eles não evoluíram o suficiente para se afastar da condição humana, da condição de sociedade. Por isso eles são muito próximos de nós. Por isso que quando nós reclamamos com eles, eles têm empatia com nós. Eles sabem qual é a nossa dor. Eles sabem qual é a característica daquele problema. Eles sabem como é um estômago que dói com fome. Como é um homem desesperado para conseguir um emprego para sustentar sua família. Uma mulher que não sabe o que fazer para manter o seu lar estável. Eles sabem de tudo isso. Eles sentem a nossa dor. Eles são muito próximos de nós. Até por isso, as giras de Exu e Pombogiras são as mais cheias. Porque as pessoas se identificam. Eles se identificam com a promessa, com o cheiro da entidade, com o hábito de fumar, beber, falar, conversar abertamente, como se estivesse num boteco, num bar, num local sem decoro religioso. Exu e Pombogira, eles trazem essa atmosfera da rua, aonde nos cumprimentamos, passamos despercebidos um pelo outro, ou nos cumprimentamos, nos damos as mãos, nos abraçamos, conversamos por longas horas. É o aspecto humano. Exu e Pombogira, compadre e comadre, estão tão próximos do médium que assumem papéis importantíssimos na vida deles, principalmente por equilíbrio. Compadre e comadre são importantíssimos para nós brasileiros, e todos têm, seja da macumba ou não seja, aceitando ou não, nós temos, porque todos nós temos passado. Todos nós temos ancestrais, então temos Exu e Pombogira. Todos nós temos Exu e Pombogira. Seja você crente nisso ou não. Você tem passado? Você é descendente de brasileiro? Você é descendente de indígena, de preto? Então você tem Exu e Pombogira. Você carrega nas suas veias o DNA da força, da resistência, da escravização, da história dessa nação. Então você tem ancestral, você tem Exu e Pombogira. O aspecto de você aceitar ou não essas entidades já demonstra a falta de equilíbrio. Então, essas entidades, por trazer essa moral humana, humanizada, ela traz o equilíbrio. Porque a direita oferece espiritualidade. A direita te oferece uma evolução coletiva, uma caridade, um aspecto de bondade, um aspecto de pureza. Perfeito, necessitamos disso. Mas também necessitamos de sociedade, de moral, de ética. Necessitamos de empatia, de socializarmos. Precisamos de armas e de combate. Precisamos de defesa e proteção. Precisamos nos controlar emocionalmente para que essa caridade e essa espiritualidade que a direita oferece não seja usada de maneira torpe. E quem traz isso é a banda de esquerda. Exu, Pombogira, compadre e comadre, nos ajuda a nos autoconhecer, a nos impor limite, a ultrapassar os nossos limites quando necessário, romper com as nossas paranoias, com as nossas mentiras, com as nossas vaidades. Eles nos ajudam no equilíbrio. O hétero que não quer receber sua pombogira, com certeza tem um desequilíbrio ali, da mesma forma que o gay incorpora a pombogira e quer ultrapassar o limite da vaidade. São dois desequilíbrios opostos. O correto é o equilíbrio, e vai caber a entidade e o sacerdote orientar esse médium nesse quesito. Uma vez que o sacerdote não dispõe do conhecimento necessário, a responsabilidade é dele também. Um sacerdote precisa estudar, precisa se compreender, precisa se conectar.
A banda de esquerda, a quimbanda antiga, a quimbanda que todos nós queremos, como era antigamente, ela está disponível. Basta abaixar a cabeça e aprender. Falar da linha preta, da linha vermelha, da linha branca, é necessário. É necessário aprender sobre isso, porque é a forma simplista que o povo da Umbanda pegou a quimbanda e adaptou para eles. Válido, porque é a forma que a quimbanda se organiza para que as entidades, compadres e comadres, possam atender bem os seus médios, possam atender bem os seus consulentes, saber qual é a hora de cada coisa, saber qual é a energia que vai ser trabalhada a cada momento. Então, saber da linha preta, da linha vermelha, da linha branca é super necessário. É necessário abaixar a cabeça sempre para aprender. Quando a Umbanda absorveu a quimbanda, ela absorve o conceito de linhas, sendo 3 linhas originais de quimbanda: a linha branca, a linha vermelha e a linha preta. São as formas a qual essas entidades se dividem para melhor trabalhar a vida de um médium. Quem entende de mecanismo espiritual de evolução sabe exatamente como funcionam. Penso que os umbandistas da época acharam complicada a questão das 3 linhas, porém dava para repassar de forma simplista, como tudo que faziam na época. Mas quando se depararam com a divisão da quimbanda por reinos, aí eles desistiram. É algo complexo demais para repassar para seus seguidores. Entidade que não sabe de que reino veio, não sabe o que fazer. Logo, só imita o que vê no terreiro. Sacerdote e sacerdotisa que não sabe disso, ou sabe e não repassa, é tão mal intencionado quanto qualquer espírito indesejável que possa se manifestar. Conhecer a quimbanda é conhecer a banda de esquerda, é conhecer seus ancestrais mais próximos, é ter intimidade com o passado e sua sabedoria, é ter quem o guarde de noite ou ao passar pelo vale da sombra da morte e ter a certeza de que não precisa temer. Ser quimbandeiro é ter amor, caridade e decência para usar da forma mais justa tudo que a ancestralidade pode oferecer. Conhecimento, força, sabedoria, rapidez, poder, energias, proteção, informação, vantagem, estabilidade, equilíbrio, sapiência, autocontrole, resistência, determinação, disciplina, persuasão, persistência e o mais importante, o alto amor. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ossos, chifres, barro, ferro, pedras, instrumentos de trabalho, tudo isso são características do culto de quimbanda. É o nosso povo sendo representado, de onde veio para onde vai. No passado, eu fico imaginando os angolanos, isso antes de 1400, quando a Angola, já um império, estava conquistando ali suas tribos. Diversas vezes se vinham confrontando os congoleses ou até mesmo os povos iorubás, mas se mantinha em pé. Um quimbandeiro ou um umbandeiro daquela época, eles cultuavam suas divindades, no caso um bandeiro, e o quimbandeiro, ele cultuava os seus ancestrais. Todos os dois sacerdotes, se podemos chamá-los assim, tinham um comportamento nômade. Era comum, porque tanto o umbandeiro quanto o quimbandeiro era dito como um intelectual. É como se fosse um cientista hoje em dia. Então o quimbandeiro, ele saía de vila por vila, procurando saber quais eram as folhas que curavam, quais eram as raízes que eles utilizavam, o casco das árvores que eles usavam para fumar ou fazer pó, fazer defumação, usavam como veneno também ou como cura, tudo.
existia esse aspecto de aprender, sempre aprender. O meu tataravô Ricardo, ele veio de Angola, ele também era um quimbandeiro, evocador de ancestrais para promover a cura, e ele sempre ensinou a nossa família, sempre preservou isso. A quimbanda, ela tem origem em Ganga, com Ganga. Ganga foi um grande rei da Angola, de uma das tribos de Angola, e ele abdica desse título para poder aprender, porque no conceito de quimbanda e de umbanda de Angola, você pode aprender sem limite. Então essa questão de você andar pelas vilas, pelas tribos, pelos povos, com autoridade para poder aprender, perguntar, questionar e também ajudar, para Ganga aquilo foi impressionante. E isso nós estamos falando 1500, 1700 anos atrás, quando a quimbanda e a umbanda era respeitadíssima nos territórios angolanos e até nas diásporas. Porque naquela época, o povo necessitava de duas coisas, alimentação e saúde. O povo não estava preocupado com mais nada a não ser isso. O quimbandeiro e o umbandeiro tinham a proposta de levar ensinamento e também a cura para os doentes. Então ele não podia se limitar. Então o umbandeiro, o quimbandeiro, ele era aceito em qualquer comunidade facilmente. E todos aqueles doentes iriam ser atendidos por eles. Como o quimbandeiro, ele tinha que evocar os ancestrais, quando ele chegava numa comunidade, ele anunciava que ele estava ali e ele se retirava um pouco, ele não ficava dentro da comunidade, ele se retirava. E ele puxava um punhado de terra aqui, um punhado de folha ali e fazia um monte de terra, fazia suas consagrações e montava um assentamento ali, diretamente na terra. Colocava óleos, colocava tudo que ele podia encontrar, ele colocava. E ali ele fazia evocação dos ancestrais daquela terra, daquela tribo, independente de nome. Quando as pessoas vinham para receber a cura desse ancestral, desse quimbandeiro, ele incorporava esse ancestral. Geralmente eles ficavam sentados no chão, ou se tivesse uma pedra, um toco, eles sentavam do lado desse assentamento, incorporavam esse ancestral e falavam, olha, é assim, assado. Aqui na região tem folha, por exemplo, de dente de leão que pode curar essa pedra na vesícula aí. Claro que não vou usar esses termos, mas era como fazia. Então o quimbandeiro incorporava isso. É parecido com o que o xamã faz. Diferente do pajé, o xamã ele incorpora os espíritos ancestrais da aldeia. O pajé é uma liderança de organização social de uma aldeia, de uma tribo, de uma comunidade aborígene, indígena, e ele conhece as folhas medicinais. Não, mas ele não lida com a parte espiritual. Um pajé pode ser xamã, um xamã pode ser pajé, mas são duas coisas bem separadas, assim também como era o quimbandeiro e o umbandeiro da Angola. A África subsaariana, ela tem um aspecto de divindade única que é diferente do monoteísmo ocidental. Eles creem que existe um Deus criador, só que esse Deus criador nós não temos acesso enquanto vivos. Só temos acesso a esse Deus criador só depois de morto. Então quem vai fazer a ligação entre Deus e o homem é o ancestral que está morto. E em algumas regiões eles vão fazer culto aos descendentes, pessoas que ainda nem nasceram, mas ainda estão lá próximo de Deus e um dia vão vir nascer. Então eles fazem essa prece aos descendentes. Mas no caso do quimbandeiro, ele vai fazer aos ancestrais, para que os ancestrais possam elevar a sua oração, seu pedido de cura ou de chuva para uma região agrícola para Deus. Então existe o monoteísmo, só que não é da forma ocidental, é da forma africana, subsaariana. Dessa forma, quando em 1430 o rei do Congo começa a fazer tráfico escravagista para as Américas, muitos desses sacerdotes de quimbanda e de umbanda vão ser sequestrados e tragos para as Américas. Esses sacerdotes eles vão dar uma guinada nos cultos africanos em toda a América, seja no Haiti, seja para o vodú, seja para o rudu, para a santeria, seja para o candomblé, seja para tambor de mina,
seja para o terecô, seja para o encantaria, cablocaria e outros. Também incluímos umbanda e quimbanda, porque o aspecto do culto vai ser desperto na senzala. Imagina esse quimbandeiro que vem da Angola desse aspecto, chega aqui, milhares de ervas para ele aprender, raízes, frutos, uma cultura riquíssima dos indígenas, uma sociedade começando a ferver aqui com o comércio. Ele vê a oportunidade de aprender também. Vamos tirar dessa equação a condição que esse quimbandeiro está, como escravo, mas a condição dele de aproveitar a oportunidade disso para aprender, que foram o que eles fizeram. Aprenderam com os indígenas, os angolanos aprenderam com os daumenianos, que aprenderam com os nigerianos, que aprenderam com os camarões, que aprenderam com o próprio povo de Minas, de Guiné. Os indígenas brasileiros foram se misturando na senzala. Só que a base do culto era uma base evocatória de espíritos ancestrais. Então, quando nós chegamos nos anos de 1908, quando supostamente a Umbanda é fundada por Zélio, não vamos entrar nesse quesito, todo o aspecto de culto, que é um culto de incorporação de espíritos ancestrais dessa terra, é um culto de quimbanda. Então a Umbanda, ela é a irmã da quimbanda. Só que como a quimbanda, ela está muito mais perto da negritude, do povo pobre, do povo do sertão, dos indígenas, do povo tribal, como dizia Allan Kardec, o povo sem evolução, ela é irmã feia. Ela é jogada de lado. Enquanto a Umbanda, ela é adotada e abraçada pelos esotéricos, pela maçonaria, pelos militares, é abraçada pela comunidade dos centros espíritas kardecistas, e ela é só elevada, 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 elevada. Quando eles percebem que toda a banda de direita, que é a qual configura a Umbanda, ela é muito boa, mas não é por completa, e eles olham novamente para a favela, aonde tudo se originou, e eles falam, tem alguma coisa lá que nós desprezamos. Era Exu e Pombogira, era compadre e comadre. Eles pegam novamente o aspecto da quimbanda, da macumba carioca, e levam para seus terreiros. Vão chamar de quimbanda? Não. Vão chamar de banda de esquerda. Tá tudo bem. É um ótimo termo. Mas não querem incorporar todo o conceito. Eles adotam as 3 linhas, mas não adotam os 7 reinos. Eles exploram toda a mística do Exu da Pombogira, mas esquecem que eles são de origem de um povo pobre, nordestino, baiano, um povo paulista, um povo carioca, um povo gaúcho, de pessoas pretas, morenas, brancos, descendentes de europeus. É uma miscigenação. Só que eles pegam somente um aspecto e o elevam. Quando é que você viu na sua vida uma imagem de uma pombogira preta sendo comercializada, popularizada, apreciada e aclamada? Pois é, um Exu. Pois é. E existem pessoas que fazem até o contrário. Hoje a pombogira tem um aspecto europeu. Pele pálida, sempre roupas escuras, espartilhos, sempre buscando a temática gótica da bruxa, da feiticeira oculta. Só que não, a pombogira, ela também foi uma mulher comum. Ela também foi algumas foram rainhas, algumas foram princesas, rainhas africanas, outras foram indígenas. Temos vários aspectos de um povo. Quando a gente fala de Umbanda e Quimbanda, estamos falando de ancestralidade. Olha para o seu espelho e quem é que você vê? Você tem uma ancestralidade nórdica para você receber um marinheiro branco do olho azul? Jéssica, mas isso importa?
Importa para a sociedade que nós vivemos, isso importa. Porque se não importasse, o caboclo das 7 encruzilhadas não tinha falado daquele discurso. Aquele discurso pode ser até falso ou inventado. Pode até ser, mas o que ele fala é verdade. Que por diversas vezes, espíritos são expulsos de suas manifestações por causa de sua cor de pele, por causa de sua última etnia como reencarnação. Então importa sim, importa, até hoje importa. Então olha no seu espelho, busque a ancestralidade da sua família e se conecte a ela. Aí sim você vai ter uma conexão e você vai olhar para isso aqui, por exemplo, e não vai ver bizarrice. Se você compreende os elementos que tem num assentamento, numa firmeza de um ancestral seu, baseado num culto tribal de mais de 2000 anos. Não esperamos aqui tecnologia, esperamos elementos daquela época. Esse conceito de direita e esquerda é muito engraçado porque é um conceito teólogo de Quimbanda de África, de Angola, que é ocidental, que acreditemos que o paraíso fica para cima e o inferno, o Hades, o umbral fica para baixo. Só que na visão do angolano não existe bem e mal, nem para cima e nem para baixo na espiritualidade. Existem caminhos. Então, quanto mais à direita você vai, mais coletivamente você pensa. Quando é para a esquerda, mais individualmente você pensa. Então, quando você está na encruzilhada da vida, que na Quimbanda, a encruzilhada principal é a de 3 caminhos, onde você tem que tomar uma decisão dupla, ambígua, que a gente vai chamar de encruzilhada fêmea, ali você vai ter que agir com razão, com emoção, e tomar sua decisão. Então você vai tomar sua decisão coletivamente ou individualmente. A razão por qual você está tomando essa decisão é pelo coletivo ou é pelo individual. Se você for abençoado, a sua bênção atingirá uma comunidade ou somente a você? Se você for amaldiçoado, essa maldição vai afetar a comunidade ou somente a você? Então, esse sentido de esquerda e direita, na Quimbanda é isso. São 2 pesos que você deve medir para cada decisão que você vai tomar. E na espiritualidade, isso quer dizer também dessa forma. A evolução pela esquerda, ela é individual. Como Exu e Pombogira são individuais. Eles estão pensando no indivíduo. Olha, eu preciso proteger ele. Eu preciso prosperar ele. Eu preciso amparar ele. Enquanto à direita estão pensando coletivamente. É um coletivo de entidades, guias espirituais, ajudando um médium que vai colaborar com um terreiro que vai atender milhares de consulentes. Ali está sendo pensado à direita. Isso na visão angolana. Então, pensamentos à direita e à esquerda, para nós, é dessa forma. A minha mãe sempre me ensinava macumba. Desde os 3 anos de idade, pegava na barra da saia dela e ia. Quando ela não queria me levar, eu deixava ela tomar uma distância, pulava a cerquinha de casa e ia atrás dela. Se escondendo, pequenininho, ia me escondendo e conseguia chegar. Quando eu chegava lá, já estava longe para ela voltar, então eu me revelava e a gente curtia a macumba. Uma vez eu fui no cemitério, assim, escondido dela. Ela foi, eu sabia que ela ia fazer macumba, porque minha mãe tinha a roupa da macumba, que era... Ela sempre quando ia fazer macumba no cemitério, ela ia perfumada, ia de vermelho ou de preto, eu sabia que ela ia fazer macumba. E eu sempre fui apaixonado por macumba. E ela foi. Toda a rua que ela cruzava, eu cruzava atrás. Onde ela ia reto, eu ia reto. Ela descia, eu descia. Aí nós chegamos no cemitério. Aí nós entramos, ela entrou, estava mais distante, ela foi até tinha um cupizeiro grandão. Ela ficou lá abaixada, e eu bem escondidinho atrás de uma cova. Aí ela me chamava de bebê. Bebê, vem, pode vir, já tô sentindo você. Ela nem olhou para trás, ela sabia que eu tava lá. Fui, fiquei olhando, tinha um coração de boi amarrado com um monte de fita preta, vermelha.
um punhal enfincado assim, ela colocou dentro da caixa de cupim, fez a mandinga dela lá e nós fomos embora. Ela falou, não olha para trás. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, não olha para trás, não olha para trás. Eu falei, beleza, não olhei para trás, obediente, mas eu achei aquilo lindo. Coração, um punhal bonito, não um punhal simples, um punhal bem bonito mesmo. Então assim, ela sempre me ensinou. Eu me recordo, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui pra escola e um rapaz me bateu. Um menino da minha idade me bateu. E eu voltei pra casa muito chateado. Aí eu bati a filha pra lá, pra cá. E ela, o que houve? Contei a história pra ela. Então, de repente você tá mentindo. Então, se você tem certeza que você não fez nada contra esse menino, que ele te bateu por crueldade, você vai fazer assim, assado. Se você for culpado, vai acontecer alguma coisa com você. Se ele for culpado, vai acontecer com ele. Pois eu tinha certeza que eu não tinha feito nada contra ele. Fui lá e fiz a minha macumba. Simples, macumba simples. Papel, caneta, sal, a palavra certa, o local certo depositado. No outro dia, 6 horas da manhã, já estava lá na escola, esperando o menino passar para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele. Pois o menino chegou com o braço enfaixado. Ele tinha quebrado o braço de madrugada. Parece que ele caiu do beliche, alguma coisa assim, caiu, quebrou o braço. Então assim, eu vi a macumba funcionar, porque ele me bateu por crueldade. Teve outros episódios. Meu pai sempre judiou muito da minha mãe, sempre batia muito nela. E isso também descontava em mim, porque eu era o preferido dela. Ela estava me preparando para ser o sacerdote da casa dela. Eles estavam planejando fazer um terreiro grande lá em Colatina. Nós tínhamos o pai Chiquinho em Colatina, que dava todo o apoio, um grande sacerdote que infelizmente não está mais entre nós. Hoje eu entendo muita coisa que minha mãe passou, entendo as decisões que ela tomou, os rumos que levou ela a abandonar a religião, e não foi pela religião. Até o último momento ela sempre prestou suas homenagens ao Zé Pretinho, que era uma entidade dela, e a Maria Mulambo também, que está na minha vida agora, mas sempre fez parte da vida dela também. Ela saiu de um casamento abusivo, explorador. Meu pai também descontava a frustração dele com ela em mim, que era o mais novo e o preferido dela, então automaticamente eu sofria as agressões juntamente com ela. Então quando ela tomou a decisão de ir destruindo parte por parte da vida dela para ela tentar se desvincular desse relacionamento abusivo, eu na época não entendia, não conseguia entender até o momento da partida dela. Quando ela morreu, quando a gente velou ela, enterrou ela, eu entendi tudo. A única coisa que eu lembro, que eu pensava, meu amigo Romário estava comigo, ele me segurou, foi um grande amigo nesse momento. Eu estremeci, ver o caixão, aquela situação. Aí depois veio uma alegria assim que só ela me fazia sentir. Fiquei alegre. Eu vi um papel no chão, um papel de cigarro, e eu ouvi a palavra, pega um pouco de terra. E eu peguei um pouco de terra que eles estavam usando para enterrar ela, que era uma cova da família, de gerações já. E quando eu cheguei em casa, foi como se um caminhão de preocupações tivesse saído do meu ombro. As minhas coisas profissionais, sentimentais, financeiras, tudo começou a desenrolar. Eu consegui me estabilizar. Eu senti que ela levou muita coisa que tinha peso na nossa família. E eu aproveitei daquela terra e fui seguindo o que a minha mãe sempre me ensinou. E hoje está aqui atrás essa Maria Mulambo na nossa vida. Essa Maria Mulambo, ela já vai, acho que ela está junto comigo, junto com a nossa família, todas as gerações. É uma história muito linda que eu não vou contar hoje, mas ela trabalhou com a minha mãe, não trabalha comigo, não incorporo ela, mas eu creio que essa Mulambo talvez trabalharia com a minha irmã, se minha irmã fosse adepta à religião, mas não é. Então todos nós respeitamos essa decisão,
porque nós a amamos, mas eu creio que a próxima geração de repente venha trabalhar com essa mulambo, porque ela está na nossa família desde a época da minha tataravó. Então nós não sabemos exatamente que espírito é esse, de qual linhagem ela vem, mas ela está nos rendendo, nos auxiliando desde muito tempo. A minha mãe tinha coisas que na época era impensável ter. Pensa que hoje você ter estátua é você ter um carro, né? Você tem um carro, você é um cara bem sucedido no padrão Brasil. Naquela época, na década de 80, 70, 80, você ter uma bicicleta era ter um carro. Era o mesmo que ter um carro. Meu pai tinha umas 8 bicicletas. Meu pai tinha emprego a rodo, meu pai pagava bem, nós tínhamos um terreno gigantesco, herança de família, um monte de coisa. A mulambo da minha mãe tinha vários vestidos, tinha imagem, tinha biblioteca, tinha tudo. Essa mulambo sempre prosperou a vida da minha mãe. Só que isso não foi o suficiente para segurar minha mãe em um casamento abusivo. A mulambo nunca se intrometeu nessa relação. A mulambo sempre proveu coisas para nossa família. Nós nunca passamos necessidades. Contudo, cabia a minha mãe tomar as decisões. Assim como o mulambo toma as decisões dela, torna a mulher forte para tomar as próprias decisões, a mulambo assim o fez. Então, o rompimento, minha mãe nos abandona, então a minha parte de aprendizado de macumba é rompida, porque aí eu passo a morar com meu pai por decisão judicial. Então eu só vou vir a rever minha mãe só aos 18 anos. Então dos 6 aos 18 eu fiquei sem o aprendizado dela. Então quando aos 18 eu resolvo cuidar da minha mamãe, pego ela, alugamos um local, começamos a conviver juntos. Observando o comportamento dela, vimos que ela tinha um problema espiritual. E porventura um amigo meu foi até a minha casa, olha como são as coisas. Ele deitou no meu sofá e caiu uma guia do bolso dele. Catei logo a guia aqui, perguntei a ele o que é isso aqui, o que é isso aqui. Ele ficou assim todo surpreso, que eu acho que ele achou que eu estava discriminando ele de alguma forma. E ele ficou assim, pasmo. Eu falei, não, eu preciso disso. Aonde é que você vai? Eu preciso disso. Ele, é minha avó é assim, assado, ela é mãe de santo. Eu falei, me leva lá. Pois ele me levou, levei minha mãe, era uma senhora, mãe Eni, uma senhora maravilhosa. E a partir daquele momento houve uma ligação entre minha mãe e eu, na ancestralidade de Umbanda, mãe Eni, minha mãe, e mãe Eni e eu. Um triângulo espiritual ali que um foi nos ajudando o outro. Minha mãe ficava com a mãe Eni para suprir uma necessidade, mãe Eni ficava com a minha mãe para tirar um pouco desse fardo de ser um menino novo e ter que cuidar da mãe, e eu cuidando da minha mãe de todas as formas possíveis que me eram solicitados. Então ficou um triângulo de uma ajuda ali e minha mãe melhorou assim. Então a medicina moderna da época, todas as orações do povo evangélico, nada resolveu. Mas a macumba da mãe Eni foi 10. Em uma semana minha mãe já estava bem, vivendo no mundo dela, curtindo o mundo dela. Uma mulher simpática, incrível, viveu seus últimos dias ali com ótimas companhias, que era a família da mãe Eni, que até hoje sou eternamente grato, e eles também sofrem com a saudade da falta da minha mãe. Então, no período que eu fiquei com a minha mãe na minha casa, ela me trouxe um despertar da espiritualidade, da ancestralidade. Ela não se metia. Eu ia pro terreiro da mãe Eni, aí acontecia algumas coisas, chegava em casa, falava, bebê, olha, é assim, assim, assado, cuidado, é assim, assim, assado. Então minha mãe sempre me podou, me colocou no caminho sem vaidade, me colocou no caminho ancestral, e hoje, graças a ela, eu sou um sacerdote tradicional. Um outro complemento vai acontecer depois, que assim que ela começa a viver na casa de mãe Eni, eu passo a me aventurar por outros terreiros e conheço grandes sacerdotes e vai havendo confirmações atrás de confirmações dos ensinamentos que me eram revelados, que me eram solicitados. E quando eu me deparo com um grande sacerdote de Umbanda, que era o Dauro Vassolé,
o Matambi Assange, ele, sem sombra de dúvida, no Sudeste, ele era o pai de santo de Umbanda, e quem sabe também de Quimbanda. Mas o que eu aprendi com ele foi, de um curto período de tempo, foi gigantesco, de uma sabedoria incrível, de um conhecimento incrível. Infelizmente, desviou-se do bom caminho, mas espero que se resgate, pois todos somos passivos de erros e de acertos e de recuperação. Mas aprendi muito com ele. E ele me deu a liberdade de conversar diretamente com as minhas entidades. Coisa que eu não tinha aprendido era ter intimidade. Mesmo que quando criança, brincava com o meu caboclo, brincava com o Exu Caveira, como um amigo imaginável. Desenhava, brincava com eles, mas ao crescer, a gente perde essa intimidade. Então, um dia, eu tinha um altar do meu preto velho em casa e eu conversei com meu vovô, falei, pai, se é para ser sacerdote de Umbanda, pai de santo de Umbanda, eu quero ser mais ancestral. Da mesma forma que eu via acontecer na casa do pai Chiquinho, em Colatina, da mesma forma que eu via acontecer na casa da minha tia, na casa da minha mãe, assim como era no passado, eu quero. Eu não quero a vaidade de hoje, eu não quero esse conceito simplista, esotérico demais das coisas, eu quero a coisa como ela realmente é. E parece que despertou aquilo na minha vida. E naquela mesma noite eu tive um sonho com uma firmeza de um terreiro. Chama-se Congá Oculto, ou Altar Oculto. E eu peguei tudo aquilo, desenhei, gosto de desenhar as coisas. Desenhei, escrevi e levei para o Pai Dauro, um homem de muita sabedoria. Falei, Pai Dauro, aconteceu assim, assim, assado. Contei mais uma vez a minha história para ele. Com muita paciência ele me ouviu. Mostrei o desenho para ele. E ele falou, filho, isso aqui que você desenhou é algo que está há mais de 20 anos enterrado debaixo do meu congá de Umbanda. Um dia eu vou abrir, mas você pode ter certeza que é a mesma coisa. O seu preto velho está te passando algo que é real, é ancestral. E eu tive a mesma confirmação que você, porque quem confirmou a minha firmeza foi o meu padrinho lá da Bahia. Então é a terceira vez que já me consultam sobre isso. E assim, eu fiquei pasmo. E até hoje eu replico isso, e toda vez que eu converso com um sacerdote que eu vejo que é tradicional, que não é uma pessoa que somente quer te absorver, mas sim quer colaborar, eu converso sobre essas firmezas ocultas dos terreiros antigos e sempre confirmam. Às vezes com um elemento a mais, outro a menos, mas o simbolismo de tudo está todo ali. A função está toda ali. Então isso me deu um aval gigantesco de me comunicar cada vez mais com meu Pai Benedito. Então de um lado eu tenho o Exu Veludo, uma entidade sublime, incrível, de uma intelectualidade magnífica, educado, carismático, sem vaidade nenhuma, tanto que é uma das únicas entidades que não tem assentamento aqui e não deseja. E do outro lado eu tenho o Pai Benedito das almas, à direita e à esquerda. Duas entidades que me preenchem muito bem e que reforçam tudo isso que o meu tataravô ensinava. Escute o ancestral. Escute quem está perto. Eu tenho a maior representação da esquerda e a maior representação da direita vívidas na minha vida. Ancestralidade vai além de conceito, teologia. Ancestralidade vai além de vivência. Porque você vive e revive o tempo todo a mesma coisa. É ritualístico. Então quando eu vejo isso, tem o meu pingo de revolta, tem os culpados que eu aponto o dedo, mas acima de tudo, eu quero entregar. Entregar o conteúdo, entregar o pouco que me foi dado, que eu considero muito, mas eu tenho certeza que tem muito mais, e com
essa base vai se despertar novas ancestralidades nossa geração e vai vir novos escritores, novos sacerdotes que vão trazer mais luz sobre isso, sobre o entendimento das coisas, sobre a quem pertence, sobre a quem está falando, de quem está falando, quem é que vai mexer nessas estruturas. Reverenciar a ancestralidade é reviver, assim como as oferendas. Oferenda é diferente de ritualística. O padê, a farinha com dendê, a farinha com mel, ela é ritualístico. É para fazer reverência ao passado. É para fazer uma ligação ritualística. Mas quando nós estamos falando de agradar, evocar, estamos falando de oferenda. Oferendar, dar com alegria, dar com prazer. E nisso nós temos que conhecer a nossa ancestralidade. O que gostava de beber, o que gostava de comer, qual era o ambiente que mais frequentava. Que sentido faz, por exemplo, eu pegar uma oferenda para a pombogira da igreja e entregar no cemitério? Se ela está falando que ela é da igreja, vamos para a praça da igreja. Que sentido faz eu pegar a oferenda da Dona Sete Encruzilhada e entregar na porta da igreja? Sentido nenhum. Vamos para a encruzilhada. O que esse povo comia? Qual é a sua ancestralidade? A minha ancestralidade ela é mineira. Então vamos ver os pratos mineiros. Comida. Como diz os iorubás, Exu come, o caboclo come. Se você come, Exu come. Mas na quimbanda o sentido é agradar. Quando nós sentamos à mesa, fazemos aquela comida que abraça, aquela comida de domingo, onde todos os nossos familiares comem, e você tem ali o seu pai, a sua mãe, seus tios. Quando algum deles morre, ou faz uma viagem muito longa, até mesmo fica adoecido, internado, quando você repete esse ritual de sentar à mesa com seus familiares e faz essa comida gostosa que abraça todo mundo, você sente falta. Nossa, papai adorava o bifinho assim. Nossa, o tio gostava do feijão mais grosso dessa forma. Isso é uma ligação ancestral, uma memória ancestral ligada ao ritual mais antigo da civilização humana, que é se alimentar, é se reunir para comer. No passado, dentro das cavernas, comia carne crua, depois em volta da fogueira, e assim foi evoluindo. Hoje nos remetemos a novamente isso. O meu Exu, ele tem característica de ter sido um tropeiro. Vamos olhar a comida de um tropeiro? Temos o feijão tropeiro que surge aí, temos o baião de dois, o arroz a tropeiro, que é só carne seca, e alho, que é uma delícia por sinal. Serve isso, você quer agradar ele? Olha, eu entendo você, eu entendo a sua história, compreendo o seu passado, e nós temos uma ligação, eu tenho um interesse em você, tenha interesse em mim. Aqui, ó, como prova, a comida que eu sei que você gosta, do seu tempo. É uma ligação ancestral. É a mesma forma que você oferecer o bifinho frito, o bifinho passado ali porque seu pai gostava, lembrando a memória dele. E agora você faz com a sua entidade, porque eles são ancestrais nossos. O meu Exu nunca vai incorporar em você. Pode incorporar, de repente, num descendente meu, mas não em você. É ancestral. E o que liga isso? Por que isso? Porque nós temos a chave de ligação. É uma regra mística que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Isso é um ato ritualístico. Então, quando eu tenho o DNA de um espírito, eu consigo fazer com que esse espírito venha até mim, porque eu estou ligando uma coisa com a outra. Se ele não tem o mesmo DNA que você, não tem como chamar. É por isso que quando um espírito alheio, que não tem ramificação com a sua ancestralidade, ele entra no seu corpo, ele te toma, ele incorpora em você, não é configurado como uma incorporação e nem um transe. É uma possessão. E não partiu de você o evocador, partiu dele, um predador.
ele vai te tomar a força. Isso se chama possessão. E geralmente está envolvendo espíritos indesejáveis. Só que quando a gente quer o espírito, quer um ancestral, quer o guia espiritual, a ligação vem de nossa parte. Então é nós que chamamos. Então é nós ligando a chave. E a chave é ancestral. A chave, ela é sanguínea. Se eu quero ligar uma coisa no céu, essa coisa tem que existir no céu, assim como existe na terra. E a única coisa que remete isso é a memória ancestral, é o sangue, é a história, seja ela do passado, do presente ou do futuro. É a chave que liga uma coisa a outra. Então esse negócio de, eu incorporei o Exu do Pai de Santo, não existe. A não ser que o Pai de Santo seja realmente seu pai, ou seu avô, seu tio, alguma coisa assim. Tem uma ligação sanguínea. Caso contrário, não existe isso. Fazer oferenda para uma entidade ancestral sua também é se dedicar. É tirar o dia para isso. Poxa, é um presente. Não é uma comida que você faz todo dia para sua família. É uma comida, é um presente, é uma honra que você separa. Olha, hoje eu vou fazer a oferenda da Maria Mulambo para relembrar tudo que ela já fez por nós. Fez pelo meu avô, minha avó, minha mãe, minha tia, por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos. Vá ali, compra os melhores materiais, frita, corta os temperos, faça com muito sabor, pode usar sal, pimenta, tem que ser gostoso. Se você come, ele come. Se você gosta, ele gosta. Se tá cheiroso para você, para ele também vai estar. Para ela também vai estar. Faça com muito carinho, como se fosse para sua família, como se fosse para o seu filho. Decora, coloque num alguidar, porque é barro, é ancestral, faz parte do corpo da gente. Forre com as cores que você acha apropriado, que é além do vermelho e preto. Pode ser amarelo, pode ser branco, segundo a sua entidade. Vá diante dela, acende vela, sirva a bebida que ela gosta. Estoure champanhe se você quiser, dê vinho se você quiser, faça um vinho de erva se você quiser. Você está agradando ela. Chame, converse. Ninguém gosta de comer sozinho. Vai lá, chama, canta. Quando a gente canta, a gente desperta. Mulambo, rainha da encruzá, ó deusa encantada. Tem no seu conga segurança, ela tem sua estrada marcada. Caminhou em tapete de flores e nem sequer se importou. Ela deixou seus súditos chorando e foi viver no mundo da perdição. Ela deixou seus súditos chorando e foi viver no mundo da perdição. Mas ela é rainha, ela é mulher, ela é rainha, ela é mulher. Pedacinho de mulambo para quem tem fé, pedacinho de mulambo. Canta, reverencie, mostre que você a conhece. Quanto mais interesse você ter pela sua entidade, mais interesse ela vai ter por você. Quanto mais confiança você ter na sua entidade, mais confiança ela vai ter em você. Quanto mais benevolente você for ao usar do nome, do poder, da energia da sua entidade, mais justa ela será em te agraciar com mais poder, autoridade sobre o nome dela. Então, você colher o que você planta é muito mais do que plantar. É viver o plantio, viver a necessidade, viver a espera. Porque a gente fala, você planta o que você colhe, mas você não colhe no dia seguinte, você espera. Então você espera com o seu ancestral, porque ele vai te defender, ele vai te cumprir, ele será justo com você.
Exu e Pombogira não é o diabo, não é o Satanás. Quem afirma isso são tão perversos quanto o suposto Satanás e o suposto diabo. Exu e Pombogira é compadre, é comadre, que passa na porta da casa da gente e dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, pede um cafezinho, pede uma meiotinha, dá um cumprimento com o chapéu ao passar na noite, na rua. A Pombogira é aquela que te guarda, dá aquele cheiro quando você passa, que te desvia de um assalto, ou de uma mulher má, ou de um homem atrevido de más intenções. Pombogira e Exu não é aquele que vai te trazer o amor em 7 dias e nem um emprego em 7 horas. Não vai te fazer rico se você prometer dar uma oferendinha vagabunda e nem um contrato feito com sangue. Exu e Pombogira, compadre e comadre, não estão ligados a satanismo, luciferianismo, daimo, selo de Salomão, não tem nada a ver com esoterismo, hermetismo. Exu e Pombogira tem a sua própria escola mágica, que se chama Quimbanda, se chama Umbanda, se chama Tambor de Minas, se chama Batuque, se chama Telecô, se chama Jurema Sagrada, Catimbó, chama-se Brasil. E isso não pertence a uma só pessoa, pertence a todos. Todos aqueles que sabem respeitar, todos aqueles que sabem reverenciar. Se você quer beber, se você quer fumar, faça isso sem colocar a culpa na entidade. Se você quer dançar, cantar, vai para a boate. Não precisa fazer isso dentro de um terreiro, ou em nome de uma entidade, ou de uma cultura, ou de uma religião. Quando você faz isso, você não está reverenciando o seu ancestral. Você está reverenciando tudo aquilo que eles lutaram contra. Todas as mortes que vieram por causa das mentiras que a igreja colocou em cima de Exu e Pombogira, quando você reafirma isso, você está se banhando de sangue desse povo novamente. Então, por favor, vamos cada vez mais compreender a nossa ancestralidade, porque um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E um povo que não coloca em exercício as verdades que lhes são postas, não é um povo que está afim de liberdade. Porque não adianta gritar, é a verdade que nos liberta. Porque quando ela é posta sobre a mesa, todos a recusam. Porque é mais fácil ser manipulado, é mais fácil viver no simplismo, é mais fácil viver com um rei tirano, mas que me abraça, do que um rei que te quer bem, mas te exige a revolução. Exu Veludo diz o seguinte: a quimbanda antiga, que nada tem a ver com as quimbandas modernas e demoníacas, a quimbanda de verdade tem a ver com o autoconhecimento do passado de um povo, uma memória que se visita e revisita, e se bem encarada, pode promover curas profundas. Saravá.